Se você pensa em investir em ações na Bolsa de Valores de forma séria, você precisa conhecer quais são as maiores empresas do Brasil. E claro, eu vou simplificar a sua vida. Mas se você não está pensando em investir em ações, pode assistir o vídeo também, que tem muita informação legal sobre as empresas mais valiosas do nosso país. Sejam bem-vindos ao canal Efeito Composto, eu sou o professor Rafael Cândido. E antes de iniciar a nossa lista de hoje, quero te explicar que existem várias formas de medir o tamanho de uma empresa, como por exemplo o lucro, o faturamento, o valor de ativos, que é a soma de todos os bens e direitos como imóveis, estoques, veículos. Nesse ranking, eu considerei o valor de mercado, que é a soma do valor das ações das empresas nas bolsas de valores, referente ao último dia do primeiro semestre de 2022. O Hapvida Sistema de Saúde é um grupo empresarial brasileiro sediado em Fortaleza, Ceará. Foi fundado em 1979 pelo médico Cândido Pinheiro de Lima. O Hapvida é o maior sistema de planos de saúde odontológicos do Brasil em número de beneficiários. Em 2022, a combinação de negócios do sistema Hapvida com o grupo Notre Dame Intermédica resultou na criação de uma das maiores operadoras de saúde verticalizadas do mundo, com cerca de 15 milhões de clientes e 18% do mercado em planos de saúde. Seu valor de mercado no fechamento do primeiro semestre de 2022 foi de 39 bilhões de reais. A Localiza é uma rede brasileira de lojas especializadas em aluguel de carros, atuante nas principais cidades e aeroportos do Brasil e também em diversos países da América Latina, como Argentina, Colômbia, e Paraguai e Equador. Foi fundada em 1973 na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Seu valor de mercado no fechamento do primeiro semestre de 2022 foi de 39,7 bilhões de reais. A Raízen é uma empresa integrada de energia de origem brasileira com presença nos setores de produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e geração de energia. Seu nome é formado pela união das palavras raiz e energia. A Raízen é uma joint venture criada a partir da união de parte dos negócios da Shell e da Cosan em 2011. Sua sede fica na cidade de São Paulo. Seu valor de mercado no fechamento do primeiro semestre de 2022 foi de impressionantes 47,5 bilhões de reais. A BB Seguridade é uma empresa de seguros brasileiras pertencente ao Banco do Brasil. A companhia foi criada em 20 de dezembro de 2012, após o Banco do Brasil separar sua divisão de seguros em uma nova empresa de capital aberto da BMF Bovespa na época. Seu valor de mercado de fechamento do primeiro trimestre de 2022 foi de 51,9 bilhões de reais. Fundada em 1977 no Rio de Janeiro como Cardiolab, a rede Dior é a maior rede integrada de cuidados em saúde do Brasil. A rede Dior conta com 68 hospitais próprios e 50 clínicas oncológicas, além de atuar em serviços complementares como banco de sangue, diálise e ambulatórios de diversas especialidades. Seu valor de mercado no fechamento do primeiro semestre de 2022 foi de 58,2 bilhões de reais. A B3 é a nossa bolsa de valores oficial. Foi fundada em 1890 e fica sediada na cidade de São Paulo. Em 2017 era a quinta maior bolsa de mercado de capitais financeiro do mundo, com um patrimônio de 13 bilhões de reais. Seu valor de mercado no fechamento do primeiro semestre de 2022 foi de incríveis 66,8 bilhões de reais. A Suzano S.A. é uma empresa brasileira de papel e celulose. Em 2019, após a fusão com a Fibria, tornou-se a maior produtora global de celulose. A empresa, com sede em São Paulo, foi fundada em 1924 pelo imigrante ucraniano Leon Pfeffer. Seu valor de mercado no fechamento do primeiro semestre deste ano foi de 67,6 bilhões de reais. A JBS S.A. é uma empresa brasileira de Anápolis, Goiás, e foi fundada em 1953 por José Batista Sobrinho, o patriarca da família Batista.
e que usou as iniciais de seu nome para batizar a empresa. A JBS é uma das maiores indústrias de alimentos do mundo e opera no processamento de carnes bovina, suína, ovina e de frango, e nos processamentos de couros. Seu valor de mercado no fechamento do primeiro semestre de 2022 foi de exatos 70 bilhões de reais. A Itaúsa é uma holding brasileira de investimentos de capital aberto com mais de 45 anos de trajetória que atua em diversos segmentos da economia, como o setor financeiro através do Itaú Unibanco e da XP Inc., no setor de bens de consumo através da empresa Alpargatas, no setor de materiais de construção civil com a Dexco, de saneamento com a Aegea Saneamento, de energia com a Copa Energia e de infraestrutura com a Nova Transportadora do Sudeste. Sua história começou lá em 6 de maio de 1966 com Alfredo Egídio Setúbal fundando o primeiro banco de investimentos no Brasil, chamado de Banco Federal Itaú de Investimentos, que após algumas fusões e aquisições foi rebatizado de Itaúsa. Seu valor de mercado no fechamento do primeiro semestre de 2022 foi de 75,2 bilhões de reais. O Grupo Telefônica no Brasil opera no país desde 1998, quando a Telefônica da Espanha iniciou diversas aquisições de companhias regionais durante a privatização do sistema Telebrás. Em 1998 e 2000, o Grupo Telefônica adquiriu as Telecomunicações de São Paulo S.A., Telesp, a Companhia Telefônica de Borda do Campo e as Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto. Em 2010, a Telefônica adquiriu também as ações da Vivo, que pertenciam à Portugal Telecom, e em 2015 adquiriu a GVT. Seu valor de mercado no fechamento do primeiro semestre de 2022 foi de 78,9 bilhões de reais. O Banco do Brasil foi fundado em 1808 por Dom João VI, quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. Considerado o primeiro banco brasileiro e também um dos 5 bancos estatais do governo federal, o Banco do Brasil não é 100% estatal. Ele é um banco constituído na forma de sociedade de economia mista e o governo federal mantém um controle acionário ao deter pouco mais de 50% de suas ações. Outra curiosidade sobre o BB é que, além de ser o primeiro banco do nosso país, foi a primeira empresa listada em bolsa de valores no Brasil, e seu valor de mercado no fechamento do primeiro semestre de 2022 foram de incríveis 95,6 bilhões de reais. O Bank Trade Group Pactual, ou simplesmente BTGP Banco, é um banco de investimento brasileiro especializado em capital de investimentos e capital de risco, além da administração de fundos de investimento, de gerenciamento de patrimônio e de ativos globais. Fundado como Pactual Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários em 1983, no Rio de Janeiro, por Luiz César Fernandes, André Jakurski e o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, alcançou o valor de mercado no fechamento do primeiro semestre de 2022 de 101,1 bilhões de reais, sendo a primeira empresa a romper a casa dos 100 bilhões de reais no nosso mercado. A criação das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. e Eletrobras foi proposta em 1954 pelo presidente Getúlio Vargas. O projeto enfrentou grande oposição e só foi aprovado após 7 anos de tramitação no Congresso Nacional. Em 25 de abril de 1961, o presidente Jânio Quadros assinou a Lei 3.890, autorizando a União a constituir a Eletrobras. A instalação da empresa, porém, ocorreu oficialmente somente no dia 11 de junho de 1962, já sob o comando do presidente João Goulart. Apesar do início difícil da empresa, depois de 60 anos, em 14 de junho de 2022, o tradicional toque da companhia na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, marcou a privatização da Eletrobras. A capitalização resultou em significativa pulverização do capital social da companhia e com a entrada de novos investidores, fortalecendo o mercado de capital como um todo. Seu valor de mercado já no fechamento do primeiro mês como empresa privada superou os 100 bilhões de reais e fechou em 101,6 bilhões. Sediada em São Paulo, a operação brasileira do Santander é parte integrante do Grupo Santander Espanhol, que é o principal conglomerado financeiro da zona do euro e que tem grande presença na América Latina. Em atividade no Brasil desde 1982,
aproveitou a onda de expansões e privatizações para alcançar a escala nacional, comprando o Banespa no ano de 2000. Neste ano adquiriu também o Banco Meridional. Em 2007 comprou outro grande jogador do setor, o Banco Real. Com capital aberto desde 2009, o Santander Brasil chegou ao valor de mercado de 108,6 bilhões de reais no fechamento do primeiro semestre de 2022. O nome WEG é uma alusão às iniciais de seus fundadores, Werner Ricardo Voigt, Egon João da Silva e Geraldo Werninghaus. Sua história iniciou em 16 de setembro de 1961, na cidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, como Eletromotores Jaraguá. Hoje, a WEG é reconhecida como uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo. Além de motores elétricos, mantém em seu portfólio componentes eletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força e distribuição, tintas líquidas em pó e vernizes eletroisolantes. Seu valor de mercado no fechamento do primeiro semestre de 2022 foram de impressionantes 111 bilhões de reais. O Bradesco foi fundado em 1943 com o nome de Banco Brasileiro de Descontos. Com apenas 8 anos de vida em 1951, o Bradesco torna-se o maior banco privado do Brasil. Atualmente, ocupa a segunda posição entre os maiores bancos privados do Brasil, após a maior aquisição de sua história, o HSBC, lá em 2015. Seu valor de mercado no fechamento do primeiro semestre de 2022 foram de incríveis 168,2 bilhões de reais. O Itaú Unibanco S.A. é o resultado da fusão que ocorreu lá em 2008 entre o Banco Itaú e o Unibanco. Essa operação deu origem ao maior banco privado do país. O banco possui várias participações em outras empresas do setor financeiro. E além do setor financeiro, o Itaú Unibanco também tem participações em diversos setores da economia, como educação e tecnologia, por exemplo. Seu valor de fechamento de mercado no primeiro semestre de 2022 foram de incríveis 206,6 bilhões de reais. A Ambev nasceu em 1999 da união entre as centenárias Cervejaria Brahma e Companhia Antártica. Sediada em São Paulo, mas com atuação em todo o Brasil e no continente, a Ambev possui mais de 100 rótulos sob sua bandeira em 16 países das Américas. Além do mercado de cervejas, a empresa atua também na fabricação de refrigerantes, sucos, água mineral, isotônicos, rótulos, rolhas e vidros. Seu valor de mercado no fechamento do primeiro semestre desse ano foram de impressionantes 211 bilhões de reais. Com 80 anos de história, comemorados agora em 2022, e após minerar muito ferro, níquel, manganês e cobre, a Vale mantém segura a segunda posição de empresa mais valiosa do Brasil, brigando inclusive pelo primeiro lugar. Nascida em 1º de junho de 1942 no governo do Getúlio Vargas como a estatal Companhia Vale do Rio Doce, a Vale é hoje uma empresa privada que figura entre as maiores mineradoras globais. Além da mineração, atua também no setor de logística, como ferrovias, portos, terminais e infraestrutura de última geração, e também nos setores de energia e siderurgia. Seu valor de mercado no fechamento do primeiro semestre de 2022 rompe a casa dos 300 bilhões de reais e fechou em exatos 382,7 bilhões de reais. A Petrobras foi fundada em 1953, também sob o comando de Getúlio Vargas em seu segundo mandato. Sua criação está ligada ao processo de desenvolvimento da industrialização brasileira e sua história é marcada por vultosos investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Na atualidade, a Petrobras é uma empresa de capital misto e o governo brasileiro detém a maior parte das ações da companhia. A mais valiosa empresa do Brasil atua na exportação, produção e comercialização de petróleo, gás natural e alguns derivados, possuindo plataformas de petróleo, refinarias e redes de distribuição. Nos últimos anos, ela tem expandido sua atuação para os setores de energia renovável e está presente em 19 países da América, África, Ásia e Europa. Seu valor de mercado no fechamento do primeiro semestre de 2022 foram de inacreditáveis 383,7 bilhões de reais, retomando a posição da Vale, que havia ficado alguns meses na primeira posição.
Obrigado por assistir o vídeo até aqui, espero que você realmente tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e também, se possível, compartilha com seus amigos. A gente se vê num próximo encontro. Até lá, tchau, tchau.